E aí, meus saleiros e minhas luminárias, bem-vindos mais uma vez para o nosso estudo semanal da lição aqui, Contexto Jovem. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito complicado, de um cara que, o que esse cara podia fazer de errado, ele dobrou. Você conhece a Acaz? Vem comigo que eu te apresento ele. Antes de mais nada, quero te pedir, se inscreve no nosso canal, aciona aqui o sininho para você receber as notificações e compartilhe o vídeo. Também temos as nossas redes sociais e todo dia tem ali o resumo da Meditação Jovem Inverso. O pastor Milton Andrade é o autor dela. Mas vamos para a nossa lição aqui. Acaz, quem foi ele? Acaz foi um rei de Israel. Ele começou a reinar com 20 anos de idade e ele terminou o seu reinado com 36 anos. Só 16 anos. Ele morreu muito jovem. E Acaz, ele fez tudo de errado que você podia imaginar esse rapaz fez, esse menino fez. Você tá falando sério? Ele se dedicou tanto à religião, ele era muito religioso, só que a religião que ele se dedicava era a religião pagã, completamente contrário à religião, né, dos seus antepassados, assim como Davi. E a lição traz pra gente aqui no domingo uma história interessante que se liga muito a de Acaz. Um rapaz, ele queria prosperar, ele queria ser bem-sucedido na vida, e ele encontra uma pessoa que orienta ele a começar a sacrificar animais para uma entidade e ele começaria a prosperar. E ele faz isso. Começa a sacrificar animal, começa a prosperar. Cada vez que ele sacrificava, ele prosperava mais. Cada vez pedia mais animais, ele prosperava mais. Chegou um momento que a pessoa ali que o conduzia falou o seguinte, agora a gente não quer mais animais, nós queremos os seus filhos. Era para sacrificar os filhos dele. Aí foi demais para ele. E ele abandona aquela religião, manda a família para longe. A pessoa que o conduzia falou o seguinte, olha, você vai perder tudo que você tem. E aquele rapaz foi à miséria, perdeu tudo. Acidente, ele começou a ter vários caminhões, né, de uma transportadora. Caminhão quebrava, acidente, roubo, ele perdeu tudo de uma maneira muito rápida. E num dia ali de desespero ele começou a pensar, será que existe outro lado da moeda? Será que é só esse lado que existe, de sacrifício de animais? Será que existe uma outra religião? E naquele dia o vizinho dele, adventista do sétimo dia, oferece um estudo para ele. Ele compreende as verdades bíblicas, aceita Jesus como seu salvador e ele começa novamente ali a prosperar gradativamente. E Acaz, ele foi mais ou menos igual a esse rapaz aqui. Ele começou a adorar outros deuses. O momento de Israel era um momento tenso. Acaz foi o pior rei que existiu em Israel. Pior. Eu devo dizer que estou chocado. Tanto que quando ele morre, você olha lá no nosso texto-chave, está em 2 Crônicas 28, 16 a 27, quando ele morre, ele não é enterrado com os outros reis. Eles enterram ele num lugar à parte, de tão ruim que esse menino foi, gente. E ele fez uma coisa que é de arrepiar o cabelo. Ele começou a sacrificar a ídolos, levantar altares a ídolos. E o problema começou antes dele, foi com o rei Josafá. O Josafá fez uma aliança com Acabe, rei de Judá, rei de Israel. Fizeram uma aliança e ali começou a entrar o paganismo muito forte, a idolatria, dentro do reino de Judá. Quando Acaz ele assume, ele faz essa bagunça toda que eu te falei. Que tristeza! Quando o rei da Síria e o rei de Israel começam a ir contra ele, ele entra em desespero. O profeta Isaías, que era contemporâneo dele, chega e fala o seguinte, olha, Deus quer falar com você, Deus vai fazer o que você pedir, é só você provar ele, o que você pedir ele vai fazer. Acaz não quis confiar em Deus, procurou outros deuses. Inclusive, procurou adorar os deuses dos sírios. A Síria derrotou ele. Aí o que ele pensou? Não, está abençoando eles, eu vou fazer sacrifício aos deuses deles e ele vai me ajudar. E não aconteceu nada disso. Ele pediu ajuda à Assíria, a Assíria enganou ele, lutou contra ele também, roubaram, saquearam Judá, e ele chegou ao ponto de pegar os utensílios do templo para poder fazer adoração e dar para o rei da Assíria. Era um rei que nenhum súdito gostava dele. E Acaz não era uma pessoa mão fechada, não. Acabei de falar com você aqui que ele tirou, né, os utensílios do templo e ele doava ali, fazia suas adorações. Existem muitas pessoas que querem benefícios, que querem bênçãos e acabam ali acreditando a espíritos. Ou seja, eles entregam para receber, quando com Deus é o contrário. Você, quando você tira, por exemplo, o seu dízimo, quer dizer que você já foi abençoado. Deus, ele faz antes, entendeu? Ele que procura, ele que vai até você, ele que promete as coisas. Os deuses pagãos, as pessoas acreditam nesses deuses,
Você sacrifica, você dá o que você tem para depois ter o benefício. Lembra que a gente falou aqui que ele desconsiderou o mensageiro de Deus? Deus sempre colocou os seus profetas, profetas maiores, profetas menores, profetas canônicos, não canônicos, para poder trazer a mensagem para o seu povo. E é impossível a gente falar aqui de profetas não canônicos e não pensar em Ellen White. Ellen White, ela nos dá conselhos, inúmeros conselhos, fundamentados todos na Bíblia. E a gente tem que ouvir, a gente não pode endurecer o coração como Acaz fez. Acaz trancou a porta do seu coração para Deus. Deus estava disposto a ajudá-lo, mesmo depois de tudo de errado que ele fez, Deus estava disposto a ajudá-lo, mas ele não quis. Ele trancou ali o seu coração e resolveu seguir um caminho sem volta. Um tema que é bem complicado hoje, e existe um preconceito de certa parte, são religiões diferentes, não é? Mas nós temos que respeitar todas as religiões. Porém, nós temos que defender a nossa bandeira. Nós temos que defender aquilo que acreditamos. Levar as pessoas a um entendimento através da Bíblia. Sempre respeitando essas pessoas. Jesus Cristo falou com a gente. Levem a mensagem, o evangelho a toda tribo, nação, a todo povo da terra. Então nós temos que pregar. E quando ele fala isso, existem pessoas de pensamentos diferentes, de maneira que entendem a Bíblia de maneira diferente, e muitas vezes nós somos críticos dessas pessoas e as tratamos mal. Não é por aí não, pelo contrário. Temos que ter um bom coração e respeitar as diversidades. Como eu falei, mostrando sempre ali o que você acredita e principalmente mostrando através dos seus atos, das suas ações. O momento hipertexto dessa semana traz para a gente alguns textos que colocam isso, como nós temos nos comportado em relação a isso. Dá uma olhada nesses textos que está aparecendo aqui na tela, dá uma conferida, eu tenho certeza aí que vai dar uma luz na sua cabeça. Acaz, nessas ofertas que ele fazia, essas ofertas pagãs, teve uma oferta que custou muito caro para ele. Acaz queimou os seus filhos. Ai, não! Era uma cultura que existia dentro ali das religiões pagãs, inclusive quem trouxe isso para dentro ali do povo de Judá foi Jezabel, veio com ela. Vamos sacrificar pessoas, os filhos, queimavam vivos seus filhos. Parece meio forte o que eu vou te falar aqui, mas imagina a cena de Acaz vendo seu filho queimando, o cheiro da carne queimada. Olha aonde esse homem, esse rei, esse pai foi. Querendo proteção, precisando de proteção, em vez de procurar o Deus dos exércitos, não, vou procurar entidades que pediam cada vez mais para ser cada vez mais abençoado. E como a gente viu a história, ele não foi abençoado em momento nenhum. As coisas só desandaram. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, que é o que a gente está falando aqui no trimestre, parece que assim, que nós temos que dar o dízimo e oferta para Deus aceitar? De maneira nenhuma. Nunca é isso. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, quer dizer que nós aceitamos a maior oferta, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós. Ele não pediu para você sacrificar o seu filho. Ah, mas ele pediu para Abraão sacrificar Isaac. Ele fez uma prova de fé com Isaac. Tanto que quando Abraão levanta o punhal, o que Deus faz? Manda o anjo, Abraão, deixa o menino quietinho aí. Deus já viu que você está 100% com ele. Foi uma prova de fé. Em momento nenhum Deus vai pedir algo que arranque assim um filho de você. Ele vai pedir que você tenha sacrifícios de algo que está te afastando dos caminhos dele, meu filho. Que está te tirando as bênçãos que você poderia ter. Vem para a palavra, analisa o texto dentro do contexto para também não virar pretexto para você falar bobagem que você quiser. O que nós temos que entender é que Deus não é um caixa eletrônico. Deus não é algo que a gente só vai buscar quando a gente está precisando. E Ele nunca vai pedir de você para te abençoar. Ele já te abençoou, como eu falei aqui anteriormente. A lição traz para a gente uma história muito interessante de um jovem que estava trabalhando num banco, né? Ele era caixa de um banco, e num dia ao fechar ali o seu caixa, ele notou que estavam faltando mais de R$1.000 de diferença, negativos. E a política do banco era o seguinte: em 72 horas, se você não achasse o erro, você teria que pagar por isso e até ser demitido. E aquele rapaz, ele apelou para o divino, apelou para Deus. Ele falou: Senhor, eu já olhei, já revisei, fiz tanto aqui e não consigo achar onde é que está o erro. Como que eu faço? Me ajuda. E ele faz o seguinte: olha só, se o Senhor me ajudar a achar o erro, eu vou dar 5% de oferta. Além do dízimo, mais 5% de oferta.
E aquele jovem, no último dia, nas últimas horas das 72 horas, Deus também, né? Tem hora que ele faz umas brincadeirinhas com a gente aos 45 do segundo tempo, né? Aquele rapaz encontrou o erro. Era uma coisa boba, ele encontrou o erro, mas ele tinha feito um pacto com Deus e ele pagou esse pacto. Ou seja, ele foi abençoado primeiro, para depois ele desenvolver esse pacto. E é interessante quando a gente faz um pacto de oferta com Deus, a gente atira o dízimo, que é dele. Mas quando você é tão abençoado que você fala assim, não, eu quero abençoar mais um pouco através das minhas ofertas, as coisas mudam. Deus cuida da gente. Acaso foi um rei que enfiou os pés pelas mãos, que o reinado dele foi um desastre. A Bíblia fala que ele não fez nada do que o seu antecessor, né, que o seu pai Davi fez. Pai por causa da descendência. Então, meu irmão, vamos aprender com a história desse rei que preferiu ouvir o mundo, preferiu ouvir aquele que não pode ajudar do que ouvir o próprio Deus. Uma pessoa que era fiel, que era doador, que era dizimista, se eu posso dizer assim, mas de maneira completamente errada e para um ser que não queria nada de bom para ele. Só queria trazer dor e sofrimento. Lembra que eu falei aqui, imagina Acaz vendo aquela cena? A Bíblia não cita, mas nós podemos imaginar a dor da mãe, da esposa de Acaz, vendo o que ele fez com seus filhos. Deus pede sacrifícios sim para a gente, mas sacrifícios que vão nos levar para perto dele, que não vai machucar quem está do nosso lado e muito menos nos machucar. Meu jovem, que você possa entender isso, que você possa ser um doador verdadeiro, puro, santo, confiando no Senhor com as bênçãos que Ele já te dá. Um abraço, te espero aqui semana que vem. Tchau, tchau. Deu um bug aqui na cabeça. Tchau.